Fala galera, mais um vídeo aqui da série Tutoriais PHP. Esse vídeo vai abordar comentários em PHP, declaração de variáveis e constantes, ok? Então, inicializando, vou criar um novo projeto, um projeto PHP. Vou dar o meu nome aqui de variáveis e constantes, ok? Vou alterar então aqui, ó, pasta código fonte. Eu vou trocar, vou procurar lá no meu Drive C, que é o meu original, onde está o AMP instalado. Eu tenho aqui já uma pastinha. Eu vou criar uma pastinha aqui, chamado de aula 03, ok? Vou colocar minha codificação aqui, o TF8. Isso vai ser discutido mais adiante no próximo vídeo, tá? Fiz aqui, vou preencher aqui o meu PHP simplesmente para rodar dentro do meu diretório, tá? Não é necessário que você altere o seu. E vou finalizar no meu projeto. Ok, então aqui eu tenho a primeira página já aberta, PHP. Eu vou executar essa página, verificar aqui se está abrindo no meu Firefox. Ok, executou, não tenho nada escrito na página. Então eu vou escrever aqui, depois do body, vou colocar uma tag P e vou escrever Olá Mundo, só para fazer um teste e verificar aqui, ó, Olá Mundo. Perfeito? Muito bem, então para começar eu vou apagar essa página, eu continuo com, está aqui, ó, index.php, eu vou dar um clique simplesmente para ficar em tela cheia. E vou inicializar então a escrita do meu código PHP. Então, para iniciar, eu tenho que colocar um delimitador. O delimitador do PHP é o sinal de menor, o sinal de interrogação e PHP. Ok? Então, os comentários em PHP, eles são iguais à linguagem C e ainda traz como acréscimo um novo marcador, que é o marcador sharp ou hashtag. Então, começando pelos tradicionais, eu tenho //, posso colocar um comentário de uma linha. Então, um exemplo desse comentário aqui. Vou escrever aqui, echo, olá mundo. Ponto e vírgula, simplesmente um comando, vamos discutir ele um pouquinho à frente. Então, tem aqui, ó, mostra na tela a mensagem alô mundo. Então um comentário de uma linha. Vou fazer aqui para deixar junto. Tenho também uma outra opção que é idêntica. Simplesmente eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Eu vou trocar o comentário pelo símbolo sharp ou hashtag, como muita gente conhece. Então eu tenho aqui então o mesmo comentário funcionando, ou seja, quando eu faço execução disso, vou fazer execução aqui, eu tenho no browser olá mundo. Perfeito? Está lá duas vezes. Muito bem. Eu vou evitar aqui utilizar acentos, porque como nós não temos codificação de página ainda, vai ficar aí caracteres especiais na tela, enfim. Então eu vou mudar, só para que nós tenhamos aqui um visual melhor para se fazer a leitura. Tá? Legal. Agora eu também tenho uma coisa interessante, que são os comentários em bloco. Comentário em bloco é quando eu tenho mais de uma linha. Então para isso eu vou usar a seguinte tagzinha, ****, ou estrelinha, eu vou dar um enter. Quando der um enter é montado então esse bloquinho aqui, ok? E aqui eu posso colocar comentário, comentário em bloco, ou seja, mais de uma linha. Veja que aqui é uma nova linha.
Perceba que aqui eu estou utilizando, e fiz até propositalmente, aqui eu estou usando acentos. Vou colocar aqui. E esses acentos, eles não são mostrados na tela. Por quê? Porque ao eu executar, eu tenho a saída HTML, ó, aqui no meu endereço localhost, somente do HTML, não do comentário. Como que eu vejo isso? Clico com o botão direito, visualizar o código-fonte da página. E olha lá, eu tenho apenas texto encaminhado para o browser. Ou seja, todos os comentários, eles não são, de forma alguma, mostrados para o cliente. Ok? Então, comentário de uma linha, escrevo aqui de novo, né? Ctrl C, Ctrl V. E tenho aqui, mais uma vez, então, olá mundo, olá mundo, olá mundo. Perfeito? Então, são comentários de uma linha, utilizando o caractere, os barra, comentário de uma linha utilizando o sharp, ou cerquilha, ou hashtag, e aqui eu tenho um comentário em bloco, utilizando o barra asterisco, asterisco, barra. Então agora nós vamos partir aqui, eu sempre vou fazer o comentário, para falar sobre o que nós estamos falando, né? Então aqui nós vamos falar sobre a sintaxe do PHP. Então o PHP, ele necessita, primeira coisa, inicializa-se com a tag sinal de menor, interrogação e PHP, e finaliza com a tag interrogação e menor. É importante falar que aqui, nesse caso, vou pôr aqui uma observação. Então, se o bloco inteiro for PHP, não há necessidade de fechar o bloco. Ou seja, percebam que aqui eu tenho um bloco, estou indo aqui até a linha 19, eu começo na linha 1, eu abri o bloco PHP, como tudo aqui é um PHP, eu não preciso fechar esse bloco. Ou seja, aqui no final eu não preciso fazer esse comando. Se eu fizer isso, você pode perceber aqui, ó, que apareceu uma lampadinha. Se você colocar o mouse, ele diz delimitador de fechamento desnecessário. Por quê? Todo bloco aqui, ele é PHP, então eu não necessito desse delimitador. Perfeito? Segundo a sintaxe PHP, toda instrução, ops, faltou um A lá, né? Faltou um S também. Toda instrução termina com ponto e vírgula. Perfeito? Todos os comandos, todas as linhas de instruções terminam com o ponto e vírgula. Então vou colocar lá um exemplo. Como nós pudemos ver aqui em cima, eu tenho um echo. Echo é um comando. Alô mundo. Finalizei aqui então com o ponto e vírgula. Perfeito? Olha lá. Tá aqui, ó. Finalizei com o ponto e vírgula. Perfeito? Isso é necessário para que o PHP, na hora de ser interpretado, entenda que isso é um fim de uma instrução. Maravilha? Então, partimos então para o primeiro comando. Primeiro comando em PHP. Esse primeiro comando, ele vai fazer o quê? Ele vai exibir valores na tela, ou seja, no navegador. Então, ao fazer a requisição, o navegador vai fazer o quê? Vai buscar essa página no servidor, onde está o nosso script PHP, e lá vai então ser executado, transformado em HTML e devolvido para o navegador. Esse comando, ele chama-se echo ou print. Ambos os comandos têm a mesma função, com exceção que o comando print sempre vai retornar um valor.
esse valor é 0 ou 1. Qual a diferença disso? A princípio, nenhuma. Então, normalmente, utilizamos o comando echo por ser o comando mais rápido. Como ele não faz nenhum tipo de retorno, ele torna-se mais rápido. Então, vamos ao exemplo aqui, utilizando já o que foi escrito anteriormente. Eu tenho um exemplo aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte. Então, tenho echo. Echo. Quando eu já digito o comando echo, já me aparece aqui as opções do PHP dentro da IDE. Isso é muito interessante, porque quando eu utilizo uma IDE, ela me fornece essa condição aí, como já dito anteriormente, de construtores de código. Então, se eu der um Enter aqui, ele já me monta a instrução, que é o comando, já me coloca uma aspas, porque tudo que estiver dentro de aspas vai ser mostrado como uma string no navegador. Ou seja, aqui dentro eu vou colocar um texto. Então, no nosso caso, eu vou colocar aqui o Olá Mundo. O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no começo do programa e eu vou comentar essas linhas, perfeito? Simplesmente para não ficar diversas instruções Olá Mundo na nossa tela. Então aqui eu tenho um echo Olá Mundo. Se eu fizer a execução disso, aparece aqui Olá Mundo. Uma das coisas interessantes que nós podemos fazer aqui é colocar dentro do código, por exemplo, um BR. Então o que está fazendo aqui? Ó? Fiz o comentário, né? Mostra a mensagem Alô Mundo e pula uma linha. Ok? Por quê? Porque o BR vai ser enviado para o navegador. Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou mostrar isso. Se eu exibir o código-fonte da página, aqui ele não está me mostrando nada. Mas se eu colocar, por exemplo, um outro echo Olá Mundo, ou vou colocar echo segunda linha. Perceba aqui, se eu colocar um echo segunda linha, o que acontece? Ele vai escrever uma linha embaixo da outra. Então vou olhar o código-fonte agora. Olha lá, ó, ele colocou o código BR junto. Ou seja, quando for interpretado em HTML, ele vai fazer a quebra de linha. E isso faz com que eu formate meu código diretamente em PHP, inserindo aí alguns códigos HTML. Maravilha? Então, seguindo aqui, essa é a segunda linha com um pulo de linha. Ou pulo, né? Ou pulo ou salto quebra. Melhor quebra, né? Melhor quebra de linha. Perfeito? Então aqui, se eu não colocar nada aqui, a próxima linha que eu mostrar na tela, ela também ficará na mesma linha. Então, qual que é a prática que eu tenho? Sempre colocar o BR. Então aqui eu quebrei minha linha, eu vou puxar aqui, pronto. Uma coisa que eu quero mostrar é esse traço vermelhinho aqui que nós temos no NetBeans. Essa linha vertical vermelha, ela indica aonde o código vai ser quebrado no tamanho de uma página. Isso é importante para nós porque você tem noção de onde o seu código, o quanto o seu código está ocupando dentro da página. No caso de você fazer uma impressão, para que fique tudo ajustado numa linha, para ter uma visualização bacana, é importante que você utilize aí, então, como guia essa linha vermelha. Ok? Dentro do sistema de apresentação de dados na tela de valores, nós podemos usar também o echo da seguinte forma, com aspas duplas. Então, olha lá, echo, pulei a linha aqui, echo Olá Mundo. Eu vou colocar mais uma vez aqui o BR. O que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó. Agora eu vou colocar antes aqui,
BR que é para ele saltar duas linhas, né? Olha, eu estou saltando uma linha aqui, outra linha aqui. Vou colocar um comentário aqui, né? Mostra mensagem na tela com aspas duplas. Vou fazer o teste aqui. Não tá lá, ó. Olá, mundo. Mostrou para mim. Vou colocar o olá aqui com letra maiúscula. Também, como eu coloquei aqui, comando echo ou comando print, eu posso utilizar ambos para mostrar dados usando um como o outro. Então vou colocar o print aqui. Note que ele colocou aqui um balãozinho para mim e ele diz introduzir a variável. Por quê? Porque print retorna um valor, mas de qualquer forma eu não preciso colocar agora aí nesse momento essa variável. Até mesmo porque variável nós vamos conversar daqui um pouquinho. Então note que eu tenho um print com aspas duplas e eu vou fazer ainda um print com aspas simples. Ok? Aqui mostra a mensagem na tela, então aqui eu não preciso desse comentário porque eu colei, né? Então não tem problema nenhum, tá? Então olha lá, eu vou fazer e ele vai me mostrar. Qual que é a grande diferença entre um e outro? A diferença é que quando eu tenho aspas duplas, eu vou poder colocar valores aqui dentro em termos de variáveis. E essa variável será então apresentada. Mas então vamos primeiro ao estudo das variáveis. Porque aí eu posso voltar no comando. Então é como declarar variáveis em PHP. Em PHP, toda variável, então eu vou colocar aqui, ó. Toda variável começa com o sinal cifrão. Isso que vai indicar que essa variável, que o valor que vem depois do cifrão é o nome da variável. Então, a variável é composta pelo sinal de cifrão mais o seu nome. Quais são as regras? Não pode utilizar caracteres especiais. Pode inicializar com underscore, underscore, que é o sinal, né? É o shift, é o chamado underline, né? Pode inicializar com underscore ou letras. Lembramos que PHP é case sensitive, ou seja, diferencia letras minúsculas de maiúsculas. Então, exemplo dólar, cifrão nome é diferente de nome. Ok? 5. Toda variável deve seguir o padrão camel case. Ou seja, primeira letra, pulei a linha minúscula e as demais maiúsculas quando for uma sentença. O que é isso? Exemplo. Então, deixa eu pular a linha aqui, né? Seguir o padrão. Exemplo. Nome, letra minúscula. Comecei com letra minúscula. Então vamos trocar aqui, diferente. Primeiro, nome. Ou seja, a letra P é minúscula, a letra nome é maiúscula. Outro exemplo. Data de nascimento.
Esse padrão, ele nos fornece o quê? Já uma certa doutrina para se trabalhar com orientação ao objeto, que futuramente você vai ter contato com orientação ao objeto, tanto em PHP como em Java ou em outra linguagem que segue esse paradigma, e segue-se então esse padrão chamado Camel Case, que é o quê? Primeira letra minúscula e as demais maiúsculas. É muito importante evitar que se utilize variáveis com o nome tudo em maiúsculo, por um motivo, eu vou citar logo à frente. E outra coisa, até por um padrão de estética, fica fora do padrão e fica de certa forma feio utilizar aí, então as variáveis com letra maiúscula. Se você usar tudo minúsculo, é menos pior, digamos assim. Ou seja, vou colocar aqui variáveis todas em letras minúsculas. Não está errado, mas prefere-se que seja escrito então da forma Camel Case. Então, por exemplo, ficaria primeiro nome. Perceba que dessa forma fica um pouco ruim de fazer a leitura. Uma outra forma seria como primeiro underscore nome, que também gera uma certa confusão caso eu tenha mais de uma sentença na mesma palavra. Então aí começa a ficar uma coisa muito estranha. Aqui você pode perceber como isso aqui é muito mais do que muito mais elegante na hora de se fazer a codificação. Legal? Então, vou salvar aqui. Então, criando a primeira variável. Então, vou colocar um barra, criando a primeira variável. Então, vou colocar o meu símbolo aqui, o símbolo de cifrão, e eu vou criar a variável nome. Como eu só tenho um texto, eu vou colocar o meu nome aqui, Edson. Edson Melo. Vou criar, dada essa variável, então como coloquei aqui criando a primeira variável, vamos ficar só com esse exemplo agora, eu tenho o nome. Então o que eu posso fazer? Eu quero mostrar na tela o valor da variável. Para isso eu vou utilizar um comando que nós já aprendemos. Qual? Comando echo. Aqui, eu não disse anteriormente, eu não usei nenhum deles, o parênteses. Por que é importante utilizar o parênteses? Não vou deixar a instrução aqui, tá? Só para não dar um erro. É importante utilizar o parênteses porque em grandes expressões fica muito difícil eu saber onde começou alguma coisa, onde terminou essa coisa. E o PHP, dentro da IDE NetBeans, ele me proporciona, por exemplo, condições de escrever várias coisas utilizando o parênteses para que eu saiba onde começa e onde termina. Ok? Então vou colocar aqui. No caso eu quero mostrar a variável. Então eu vou colocar aqui, ó, sinal de cifrão. Quando eu dou o cifrão, perceba que aqui em cima já apareceu lá, ó, string nome, entre outras opções. Veremos isso também em outros vídeos. Então eu tenho aqui, ó, string nome. Se eu selecionar lá a primeira e der um enter, eu já tenho. Notem que se eu coloco o mouse aqui, ele já ilumina para mim as variáveis. Ok? Então eu posso fazer isso, vou salvar e vou executar. Então eu tenho lá, olá mundo, tudo que eu já escrevi aqui, e aqui embaixo eu tenho Edson Melo. Olha aqui, ó, Edson Melo, que é o valor que eu coloquei na saída aqui no echo. Vou aqui então agora criar outra variável, mas antes eu vou fazer uma coisa. Eu vou colocar lá no final do Edson Melo um BR. Para quê? Eu quero saltar duas linhas. Coloquei a tag aqui. Quero saltar duas linhas antes de escrever alguma coisa. Então aqui eu vou escrever um grupo de variáveis. Lembrando que o PHP,
ele não tem tipagem, ou seja, ele é fracamente tipado. Isso significa o quê? Então eu vou colocar aqui também, ó. PHP é fracamente tipado. Ou seja, não há necessidade de declaração do tipo da variável, como na linguagem C, né? Lembram que lá na linguagem C eu tenho que fazer, por exemplo, int ano, tenho que fazer float moeda, né? E assim com os outros tipos primitivos. Aqui eu vou fazer a declaração, então, de uma variável nome. De novo, Edson, mas você já declarou a variável nome. Não tem problema. Eu estou redeclarando essa variável. Nome, eu vou colocar aqui Edson Melo de Souza. Lembrando que eu quero colocar coisas separadas, tá? Notem que eu já coloquei a variável, olha aqui em cima, que ele disse, você deverá usar somente uma atribuição. Foram utilizadas duas, ou seja, já estou usando a variável aqui, ele já me indicou que eu estou utilizando aqui de novo. Então, isso é muito bom, porque deixa o código mais limpo, correto? Então eu vou colocar nome completo. Assim, não tem o problema dessa declaração aí ser dupla, né? Então eu só vou dar um Enter aqui para a gente subir um pouco a tela. Agora eu vou colocar aqui, vou declarar dia do nascimento. Dia do nascimento 10. Note que quando eu tenho uma string, ela é da cor laranja. Quando eu tenho um inteiro, um número, ele é da cor rosa, ele fica aí meio rosinha. Então, se eu declarar um 10, essa variável do tipo inteira. Aqui, variável do tipo string. Notem que, se eu colocar um ponto e 12, ela não é mais uma variável do tipo inteira. Desse jeito, ela é uma variável do tipo float. Então, o PHP, na hora da execução, ele automaticamente ele define qual é o tipo que está na variável e ele a transforma. Legal? Dia do nascimento, agora eu vou criar o quê? Mês nascimento. Perceba que eu estou utilizando o sistema que é meu case e estou deixando dia, mês e obviamente o próximo será ano para fazer o quê? Para identificar que é um grupo, que essas variáveis elas estão fazendo um grupo, tá? Então, mês de nascimento, agora ano do nascimento. O ano do nascimento eu vou colocar aqui também é um número. Então aqui vai ser uma variável string, né, ou texto. E aqui também, né, variável string ou texto. Maravilha. Agora eu preciso mostrar esse conjunto. Eu posso mostrá-los através do comando echo. Mas aqui então eu vou entrar com uma nova instrução, que é a concatenação de valores. Ou seja, vou juntar valores. Perfeito? O que eu quero fazer então? Aqui eu quero fazer assim, ó. Olá, Edson Melo de Souza, vírgula. Você nasceu em 10 de dezembro de 1970. Como é que eu faço isso então? Vamos pensar junto. A concatenação ou junção de valores eu vou utilizar, então, para concatenação de valores é utilizado o
ponto. O pontinho. Isso mesmo. O pontinho. Vou utilizar o ponto. Então, vou começar a escrever aqui. Echo. Abro o meu parênteses aqui e já coloco uma aspas, né? Assim eu já sei que o meu comando está completo. Não periga de chegar lá no final do comando e ele dá um erro porque eu esqueci o ponto e vírgula. Então lá, se eu esquecer o ponto e vírgula aqui, pô, esse comando está esquisito. Tá faltando um ponto e vírgula aqui. Então ele vai dar um erro, olha lá aqui, ó. Olha o erro aqui, ó. Esperado o fim. Então o fim, o que que é? O fim é o ponto e vírgula. Então, o que que eu vou colocar aqui? Echo, vou escrever olá, porque não tem nas minhas variáveis, concordo? Olá. Agora eu dei um espaço. Agora eu vou colocar o meu símbolo da concatenação. Olá, ponto. E vou trocar o valor pela variável. Olá. Digito NO, olha lá, aparece a variável. Eu tenho a variável nome e a variável nome completo. Eu vou utilizar o nome completo que é que está aqui. Ok? Tranquilo? Fácil, né? Então, olá, ponto. Nome completo, ponto de novo. Que agora eu vou pegar esse valor aqui, ó. A vírgula, você nasceu em. Então, vou pegar tudo isso aqui, ó. Vou escrever aqui. Mas como? Também de forma em texto. Então, ó. Aqui eu não tenho depois do nome completo, eu não tenho que dar um espaço? Tenho. Então, ó lá. Você nasceu em. Dou mais um espaço. Para quê? Que é o espaço aqui, ó. O espaço entre as frases, né? Nasceu em ponto. Aqui eu vou colocar dia. Você nasceu em dia. Ponto. Mais uma vez. De. Ponto. Olha lá, tá quebrando a linha, tá vendo? Tá encostando aqui no canto, a coisa vai ficar toda embolada. Então eu vou mostrar como a gente desembolar isso. Olá, você nasceu no dia. Nasceu em 10 de. Aqui eu vou colocar um mês. No mês. Notem que no meu NetBeans, eu tenho uma formatação especial que ele mostra que houve uma quebra de linha aqui, ó. Independente do sinal de cifrão estar numa linha e a variável na outra, não tem problema, porque isso aqui é só uma simbologia. Mas eu vou mostrar como quebrar isso. Você nasceu em dia de nascimento 10 de, aqui, de dezembro, de, e aqui eu junto e coloco o ano, tá? Então ficou dia, mês e ano. E para finalizar, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um ponto e vou quebrar de novo lá mais uma linha, tá? Quebrando a linha. Eu vou salvar e vou executar. Então tá lá. Olá, Edson Melo de Souza, você nasceu em 10 de dezembro de 1970. Então vou só corrigir aqui porque esses caracteres aqui estão todos bagunçados, né? Tiro você aqui, tá? Vou lá e executo aqui. Então, olá, Edson Melo de Souza. Ops, faltou uma vírgula, que era a vírgulazinha aqui. Agora tá correto. Olá, Edson Melo de Souza, você nasceu em 10 de dezembro de 1970. Note que aqui ele concatenou o valor das variáveis, juntou tudo aqui e virou tudo uma coisa só, ou seja, só uma saída. Agora eu tenho como fazer isso também de uma forma diferente. Então eu vou copiar essa linha, tá? Eu vou copiar essa linha simplesmente para mostrar. Então eu vou dar até aqui um outro BR. Eu vou mostrar aqui. Echo. Olá, nome completo. Você nasceu em. Não tem um pontinho aqui? Eu posso fazer o seguinte. Depois do ponto eu dou um Enter. Notem aqui, ó. Depois do ponto eu dou um Enter. O que aconteceu? Se eu pegar meu código e formatar meu código, né? Usando aí o Shift Alt F, simplesmente, note que o que aconteceu? Ficou em 3 linhas aqui, mas não tem problema, porque o pontinho está fora, eu estou fazendo a concatenação da mesma forma, e ele vai entender isso e vai processar. Quer ver? Eu vou rodar aqui e vou mostrar, olha lá, mesma
instrução. Ok? Fácil, né? Também eu tenho uma outra opção. Como eu posso concatenar, então eu tenho aqui uma outra instrução, que é a concatenação por atribuição. Mas que diacho é esse? É o seguinte, eu tenho lá as minhas variáveis aqui em cima, nome, dia, mês, nascimento. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar e fazer assim, ó. Por exemplo, vou criar aqui uma nova variável chamada primeiro nome. Vou colocar Edson. Outra. Segundo nome. Só que eu estou criando várias variáveis aqui para ir concatenando. Então eu posso fazer diferente. Eu vou apagar isso aqui. Eu já não tenho essa variável criada primeiro nome. Ctrl C, Ctrl V. Aí eu vou fazer assim. Ponto, que é minha concatenação, e o sinal de atribuição. Perfeito? Então lá. Dou um espacinho. Melo, dou outro espacinho, ponto e vírgula. Primeiro nome de novo. Souza. Ou melhor, para ficar tudo igual, para ficar tudo bonitinho, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar os espaços tudo no final, porque eu quero que tenha espaço meu nome, né? Então, olha lá. Agora, o que eu faço? Eu faço um eco, faço o quê? O primeiro nome. Então, olha lá que legal. Eco, primeiro nome. Então, note que é o seguinte, aqui eu tenho Edson. Na segunda linha, eu tenho Edson ponto, ou seja, primeiro nome concatena com o Melo de Souza. Então, se no primeiro nome já tem o valor Edson espaço, o segundo nome vai ser Edson espaço, Melo de espaço. Quando eu pular para a terceira linha, eu continuo tendo o primeiro nome, já juntando o que tem lá em cima, Edson Melo de, e acabo finalizando o comando com a instrução Souza. E aí eu rodo aqui e vejo que eu tenho de resultado, olha lá, Edson Melo de Souza. Perfeito? Esse tipo de concatenação ele é muito interessante quando eu vou fazer uma quebra de relatório ou quando eu tenho um texto que é muito grande e ele vai quebrar muito minha linha, que é o caso que aconteceu aqui, ó. Nesse caso aqui. Então, para o negócio não ficar tão grande, eu vou concatenando essas variáveis. Ok? Tranquilão, né? Beleza. Então, aqui eu vou criar uma variável. Então, eu vou criar uma variável. Isso aqui eu vou fazer assim, ó. Variável para quebrar a linha. Então, em programação, já existe uma variável para o HTML, onde eu crio essa variável da seguinte forma. Eu faço assim, ó, variável, e chamo de EOL. E vou colocar um valor lá dentro. BR. Mas, Edson, o que é EOL? EOL é End of Line. Ou seja, fim de linha. Então, o que eu posso fazer aqui? Vou escrever aqui, ó. Echo. E agora eu vou mostrar qual que é a diferença entre utilizar uma aspas simples e uma aspas dupla. Perfeito? Se eu colocar na aspas simples aqui, ó, por exemplo, hoje a aula foi legal. Como é que eu faço para colocar esse BR aqui dentro? Eu teria que vir aqui, colocar o BR aqui. Perfeito? Porque eu tenho uma aspa simples. Se eu tenho uma aspa simples, nada que tiver aqui dentro, ou melhor, tudo que tiver aqui dentro vai ser considerada como um texto só. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e troco por uma aspas dupla. Então, eu digo assim, ó, hoje a aula foi legal, coloco o sinal de cifrão e escrevo lá, EOL. O que eu estou fazendo aqui, então? Vamos rodar aqui e ver o que está acontecendo. Olha lá, hoje a aula foi legal. Nossa, encavalou, Edson. Encavalou por quê? Porque dessa linha aqui,
que é onde nós fizemos esse teste aqui da concatenação por atribuição, eu não dei aqui o quê? Não pulei uma linha. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui e faço assim, ó, EOL. O que ele vai fazer aqui para mim? Quando eu fizer essa execução, ele vai... Opa! Deu um errinho aqui, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pular a linha para mim. Dá uma olhada aqui, ó. Comentário tipo variável. Tem um erro aqui, né? Então, eu vou pegar e vou pular a linha automaticamente. Eu pulo a linha, olha lá. Hoje a aula foi legal. O que ele fez? Ele colocou antes do hoje uma quebra de linha. Então, eu posso colocar mais de uma quebra de linha, se eu quiser. Como? Basta eu colocar aqui, né? Opa! Vou colocar um novo aqui, cifrão. EOL. Estou fazendo o quê? Estou colocando mais de uma quebra de linha. Olha lá, ó. Se eu olhar o código-fonte, vamos notar que lá no código-fonte, lá no final, ó, olha lá, eu tenho 2 BRs aqui. Perfeito? Então é para isso que serve a junção. Ou seja, para que eu possa usar aí aspas duplas. Então como ficaria no nosso caso aqui, então, usar essa impressão, olá, nome completo, você nasceu em. O que eu vou fazer? Vou fazer aqui. Então, vou trocar, né? Vou pegar essas variáveis aqui, ó, que já estão preenchidas, e vou fazer um eco aqui. Então, exemplo de aspas duplas para concatenar variáveis. Então, vou fazer assim, ó. Fechei. Eu vou colocar aqui, ó, olá. E vou colocar aqui, ó, nome completo, que é a variável que eu tenho aqui, né? Olá, nome completo, vírgula, você nasceu em, coloco lá e vou colocar lá o dia, não é? Dia do nascimento, você nasceu em dia 10 de, aqui eu coloco o mês, perfeito? Dia, mês, de, e aqui eu coloco quem? Coloco o ano nascimento, ok? E por final eu coloco quem? Vou colocar lá uma quebra de linha, porque já está declarada, né? Lembrando que eu só posso usar uma variável depois que ela foi declarada. Testando então aqui, eu vou salvar, vou testar. Eu tenho lá, olá, Edson Melo de Souza, você nasceu em 10 de dezembro de 1970. Note que esta linha, ela é idêntica a esta linha. E o que nós ganhamos com isso? Você ganhou o tamanho, né? Ó, lá nós tivemos que colocar vários pontinhos. Aqui não há necessidade de colocar o pontinho, tá? E eu também posso fazer o seguinte. Posso pegar aqui, se eu quiser, fazer isso aqui. Quebrar a linha para ficar melhor para eu visualizar. Opa, Edson, olha o que aconteceu ali. Ele colocou, quando eu quebrei, ele colocou um pontinho para mim. Sim, ele coloca um pontinho para nós, por quê? Porque eu quebrei a linha, então ele faz a concatenação automaticamente para gente. Esta aí é mais uma das vantagens que nós temos aí em utilizar uma IDE. Bacana. Então, variáveis também, eu vou poder trabalhar com números de variáveis, ou seja, eu posso criar aqui, efetuando cálculos, por exemplo, com variáveis, né? Eu vou declarar uma variável valor 1, recebe 55, valor 2, recebe 4. E posso fazer assim, eco valor 1 vezes valor 2. Ok? E aí vou colocar o quê? Vou colocar aí uma quebra, né? Então vou colocar
uma quebra pra gente, tá? Executei valor 1 vezes valor 2, então 220, né? 4 vezes 55. Deixa eu fechar meus browsers aqui. Normalmente também tem uma coisa que eu não faço. Quando eu executo um PHP e eu já tenho minha tela aberta aqui, para economizar memória, você não precisa toda vez clicar aqui no play, tá? Basta você vir na página e dar um atualizar, né? Um Ctrl R. Por quê? Ele vai executar novamente a página no servidor e aí ele vai reprocessar o script completo da página. Legal! Então ficamos aqui por variáveis. Agora o que nós vamos fazer é declaração de constantes. Ou seja, o que são constantes? Constantes são espaços em memória que não se alteram durante a execução do script ou programa. Como que eu defino? Então, vou colocar aqui definição, tá? A definição é feita pelo comando define. E a estrutura é assim: define, aqui eu vou ter o nome da, então nome da constante, sempre em volta aqui por aspas, e aqui o valor desta constante. Onde nome da constante é o nome que você vai atribuir para essa constante usando sempre a regra de declaração de variáveis. Não pode inicializar com número, com espaço, caracteres especiais. A única diferença que existe aqui entre as constantes e as variáveis é o seguinte. Então eu vou colocar aqui um exemplo, e no exemplo eu já demonstro. Eu vou definir uma constante. Define, olha lá, ó, name, tá vendo? Define name value. Qual que é o name? O name, eu sempre vou definir o nome em letras maiúsculas e sem o cifrão. Note que não há o cifrão para inicializar a variável. Então eu vou chamar de define, eu vou chamar de título. Estou dando o nome da minha constante de título. E o valor dessa constante eu vou colocar entre aspas simples, porque é uma string que eu vou colocar. Perfeito? Ah, mas Edson, se você colocar entre aspas simples aqui, vai funcionar? Vai. Mas o que acontece? Pode confundir um pouquinho na hora que você faz isso, tá? Você pode confundir isso aqui com um valor literal, ou seja, com uma string. Então, utiliza-se as aspas duplas aqui, porque você batendo o olho, você fala, esse aqui é o primeiro parâmetro do define, então eu sei que isso aqui é uma constante. Então eu vou colocar aqui o livro dos sonhos, por exemplo. Fiz uma declaração. Vou definir um outro, tá? Esse aqui eu vou definir com aspas simples, só para ver. Título, e vou colocar lá autor. O autor é o Tio Patinhas, por exemplo, tá? Então eu tenho duas constantes definidas. Perfeito? E agora, Edson, como é que eu uso isso? Simples, utilizando constantes. Utilizando constantes. Para utilizar a constante, vou fazer um comando especial. É o comando echo, igual que a gente fez, com uma vantagem. Basta eu digitar o nome da constante. Então note que aqui eu não tenho o sinal de cifrão. Quando eu digito título, olha só que interessante. Na minha lista existe, ela está aqui, ó, apareceu, e a constante ela já dá o valor que eu vou fazer. Perfeito? O valor que está contido nessa variável. E aí é muito simples, basta eu executar e, olha lá, o livro dos sonhos. E se eu fizer isso também
com o título. Já vou usar aqui então uma concatenação, tá? Vou dar um espaço aqui. Vou escrever aqui assim, ó, o título dos sonhos, e aí que eu vou colocar autor, ó. Quando eu ponho o autor, ó, note que já aparece Tio Patinhas. Perfeito? Vou lá, salvo, vou na minha página, o livro dos sonhos, Tio Patinhas. Perfeito? Então a utilização de constante é muito interessante. Quando que ela é muito interessante? Eu utilizo, por exemplo, né? Então vou colocar assim, ó, exemplo do Edson, tá? Exemplo do Edson de constantes. Eu uso assim, ó, define e digo assim, ó, uma linha. E eu defino como um BR. Perfeito? Uma linha. Duas linhas. BR. BR. E coloco 3 linhas. BR. BR e BR. Então, quando eu vou fazer um eco, tá? Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar um EOL aqui, ó, tá? Para simplesmente pular. Então, eu estou escrevendo alguma coisa assim, ó. Eco. Vou colocar assim, ó. A próxima aula será sobre arrays. Ok? Aí eu venho aqui, concateno como? Ponto, e eu quero pular 2 linhas, eu escrevo lá duas linhas. Perfeito? E aí eu coloco eco. A turma está bastante interessada. E vou pular agora, quantas linhas? 3 linhas. Então eu coloco lá 3 linhas. E vou falar mais, a última que eu vou escrever agora é: espero que gostem da próxima aula. E aí eu, por final, eu coloco uma linha. Faço o salvamento disso, venho aqui. Olha só o que aconteceu. Pulou uma linha, pulou 3 linhas. Perfeito? Olha lá. Pulou 2 linhas, pulou 3 linhas e pulou uma linha. Nesse caso, como eu não tenho nada escrito aqui embaixo, não vai aparecer que eu pulei. Ops! Não vai aparecer que eu pulei uma linha, né? Então eu vou escrever um eco. Né? Vou colocar assim. Por hoje é só. Venho aqui. Tá lá o por hoje é só. Então, a próxima aula será sobre arrays. 1, 2 linhas. Pulou 3 linhas. Espero que gostem da próxima aula. Por hoje é só. Como que eu posso mostrar isso aqui? Eu posso fazer assim, eu venho no meu define e coloco. Eu não quero pular a linha e mostrar? Quero, então vou aqui, vou fazer assim, ó. Vou pôr um cifrão, vou pôr uma estrelinha aqui, um asterisco, só para mostrar o que ele está mostrando, o que ele está colocando na linha, tá? Então, para cada um eu tenho que colocar um cifrão, um asterisco aqui, né? Que cada um é uma linha que ele está pulando, né? Então, olha lá, ó. Aí aqui ele mostra aqui, ó. Ele pulou uma linha, escreveu aqui, pulou 3 linhas, ou seja, ele pulou e eu já comecei a escrever. Perfeito? Então eu só coloquei o asterisco aqui para mostrar que realmente ele está pulando a linha, né? Então venho aqui, apago tudo, porque essa não é a minha ideia. Então eu uso isso bastante no código, porque fica uma forma simples de eu minimizar. Em vez de eu ficar escrevendo, por exemplo, diversos BRs, mas Edson, você diz que EOL é o end offline, que é para pular linha, né? Tudo bem, você pode criar EOL1, EOL2, EOL3. Nada, ficaria EOL1, tá? Aqui, EOL2, não teria problema nenhum, tá? Então, obviamente, você vai usar constantes no momento ideal, e quando nós temos programas maiores, realmente nós utilizamos constantes. Beleza, galera?
Então, espero que possa ter dado uma mão aí na introdução de variáveis inconstantes, fazendo um review, né? Falamos um pouquinho aí sobre os comentários em PHP, o ponto e vírgula no final das instruções, como exibir valores com o comando echo, com o comando print, quando utilizar aspas simples e aspas duplas, enfim, já tem bastante coisinha aí para você poder estudar para a próxima aula, onde no próximo vídeo falarei um pouquinho sobre arrays. Beleza? Até mais!